Em Lucas 11:9, Jesus vem dizer para nós o seguinte: portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Eu vou repetir esse comecinho do versículo 9, na verdade o versículo 9 todo, que eu achei muito profundo. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. O que será que Jesus quer dizer para nós com isso? Que nós muitas vezes não sabemos pedir, muitas vezes não sabemos rezar, né? Quando a coisa começa a ficar feia, começa a ficar difícil, é o momento que a gente, justamente o momento que a gente precisa confiar mais, e às vezes a gente perde a confiança. Justo nesses momentos em que a gente mais precisava manter essa confiança, parece que aí é que a gente perde mais ainda essa confiança nele. Então, é muito profunda essa passagem. Por quê? Porque aquilo que eu pedi, eu vou receber. Como diz a palavra, pedi e recebereis. Então, aquilo que eu pedi, eu vou receber. Ou seja, aquilo que eu procurar na minha vida, eu vou encontrar, como diz a palavra também. Se eu levantar da cama de manhã todos os dias e eu quiser encontrar motivo para não me levantar dessa cama, eu vou encontrar. Eu vou encontrar as contas que eu tenho para pagar, os problemas que eu tenho para resolver. Eu vou encontrar razões que vão contra, né, aquilo que eu gostaria no meu trabalho, na minha escola, né, quem estuda, no ambiente familiar, enfim, em todos os ambientes eu vou encontrar situações adversas, problemas, situações difíceis. Então, se eu escolher encontrar motivos para não me levantar da cama todos os dias, quando eu acordar, eu vou encontrar motivos para isso. Mas se eu buscar motivos, se eu procurar motivos para levantar e seguir em frente com a minha vida, eu também vou encontrar. Porque, como eu já disse, e assim como está na palavra, procurar e encontrarei. Então, se eu procurar, eu vou encontrar. Se eu procurar coisa boa, eu vou encontrar. E se eu procurar coisas ruins, eu também vou encontrar. Então, assim como eu posso pensar só no lado negativo e não querer nem levantar da cama quando o dia amanhece, eu também posso olhar no lado positivo e entender e perceber que mais uma vez eu me levantei com vida, com saúde, eu estou respirando, meus órgãos estão funcionando, o sangue está sendo levado por todo o meu corpo, pelas minhas veias, meu coração está batendo, e tudo isso é milagre de Deus. E eu não estou falando isso para falar bonito, nem para impressionar você, não. Eu estou falando porque isso é uma realidade. O fato de você ter acordado hoje foi um milagre, foi uma bênção de Deus. Foi mais um dia que Ele deu para você viver. Porque muita gente não acordou hoje. Eu não estou querendo fazer terrorismo com isso. Não. Nem assustar você. Não, não é isso. Mas muita gente não acordou hoje. Muita gente não respirou hoje como você está respirando agora. E então, depende muito do que a gente busca, do que a gente procura. E o que acontece muito também? Às vezes a gente quer muito, mas muito mesmo, uma determinada graça de Deus que a gente está precisando muito alcançar.
mas a gente não pede para ele, né? A gente não busca. Ou se pede, nunca entrega nada nas mãos dele de verdade, de coração aberto, de coração sincero. E quando entrega, mas pega de volta. O Padre Marcelo que fala muito isso, eu gosto muito disso, dessa fala dele. Que às vezes a gente entrega alguma coisa na mão de Deus e pega de volta. Por quê? Porque a gente não tem confiança suficiente que ele vai realizar aquela obra na nossa vida. A gente vive dizendo que confia, que ama, mas na prática a gente não confia tanto assim. Sempre fica aquele pezinho atrás ali, aquela duvidazinha, aquele resquício, né? Será que ele vai fazer mesmo? Será que eu sou merecedor? Já te adianto, não. Merecedor eu não sou, você não é, nenhum de nós é. Mas Deus não trabalha por nós por merecimento, Ele trabalha pela misericórdia dEle, que é eterna e infinita. Se eu não quiser falar, se eu não entregar para Ele, não pedir a graça de que eu necessito, mesmo assim Ele sabe que eu preciso daquilo porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. E ninguém conhece melhor a criatura do que o Criador. Mas Ele quer ouvir de você, Ele faz questão de ouvir de você. Então, batei e vos será aberto. Significa o quê? Que se você quer que essa graça de Deus, que esse amor de Deus, que a presença dele se abra na sua vida, bata, insista, peça e persista também, porque nós desistimos muito fácil das nossas orações. A gente pede um dia, dois, não alcançou, a gente já desiste. E não é assim. A gente precisa persistir, porque nesse mesmo evangelho, Jesus diz que se um homem pede a um amigo alguns pães para servir para sua visita, porque ele não tem na sua casa, e esse amigo já está dormindo, e o outro amigo insiste, se ele não atender o pedido do outro porque é amigo dele, nem que seja pela persistência, ele vai atender. Nem que seja pela insistência do outro, ele vai atender. Não significa que Deus não entendeu o que a gente quer, como se fosse aquelas pessoas que não entendem o que a gente diz e a gente tem que ficar repetindo para a pessoa entender. Não é isso. Porque Jesus entende antes mesmo da gente falar. Ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente abrir a boca. Mas a questão não é essa, a questão é a seguinte: eu preciso persistir, não porque Deus não entendeu o que eu quero, mas porque eu preciso ampliar a minha confiança nele, aumentar a minha confiança nele. Porque como diz aqui no versículo 9, que eu li para vocês, no 10, aliás, quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Ou seja, eu quero que a graça se abra para mim, mas eu não peço. E muitas vezes a gente pensa assim, mas nossa, eu sou muito pecador, eu sou muito errado, eu não sou digno, então eu acho que a solução para mim é eu me afastar mesmo, porque eu não tenho jeito não, né? Mas se você pensa assim, olha o que Deus fez na vida de Paulo, que era Saulo, que era um grande perseguidor de Jesus. Olha o que ele fez na vida de Pedro, que era teimoso, turrão, que demorou muito para entender o que Deus queria dele, né? E mesmo assim, com todos os defeitos dessas pessoas, com todas as limitações dessas pessoas, Mateus, que era cobrador de impostos, Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, que roubava absurdamente dos mais humildes. E olha o que Jesus faz justamente na vida dessas pessoas, né? Moisés, que teve um medo terrível quando soube da missão que Deus tinha para ele, mas seguiu em frente porque soube confiar. Não significa que você nunca mais vai sentir medo. Mas se você quer que a porta se abra, bata nessa porta. Se você quer receber, peça. Se você quer encontrar, procure.
Já diz o ditado que quem procura acha, né? Muitas vezes a gente usa esse ditado para coisas ruins. Que tal a gente usar hoje para o bem? Se é verdade que quem procura acha, então se eu quero achar a misericórdia de Deus e a presença dele na minha vida, se eu quero experimentar uma intimidade com Jesus que eu nunca experimentei antes, eu preciso fazer o que eu nunca fiz antes. Ou seja, eu preciso buscar, talvez como eu nunca tenha buscado antes. Eu preciso insistir. Se eu quero que essa porta se abra, eu preciso bater para que ela se abra. Se eu quero encontrar, eu preciso procurar, não é que quem procura acha. Então, se eu quero achar o novo que Deus tem para mim, o revolucionário de Deus para mim, se eu quero descobrir meu lugar nesse mundo, meu propósito nesse mundo, talvez eu não descobri isso ainda, mesmo que eu seja já até idoso. Mas se eu quero descobrir isso, se eu quero ter uma intimidade de verdade com Jesus, eu preciso procurar. Porque se eu não procurar, eu não vou achar. Se eu não bater, a porta não vai se abrir. Se eu não pedir, eu não vou receber. Porque recebe quem pede. Tem a porta aberta para si quem bate a porta. Encontra quem procura. Então, se eu não encontro, se eu não procuro, aliás, se eu não bato a porta, se eu não peço, eu não vou receber. Porque ele sabe exatamente o que eu preciso. Mas ele é tão humilde, tão maravilhoso e respeita tanto o seu livre-arbítrio a tal ponto de saber exatamente o que você precisa, mas não dá enquanto você não pedir, porque você precisa dar o primeiro passo. O coração só tem tranca por dentro, não é por fora. Então, se você não se abrir para ele, ele não vai agir, mesmo que ele saiba o tanto que você precisa da ação dele. Mas se você não deixar ele entrar, ele vai respeitar a sua liberdade, mesmo que você sofra com isso. Às vezes você está sofrendo longe dele, e não é que ele quer esse sofrimento para você, mas ele está permitindo esse sofrimento porque foi você que escolheu. Você que buscou isso com as suas próprias mãos. Claro que não é todo sofrimento que a gente busca assim com as próprias mãos. Tem sofrimento que mesmo estando na presença de Deus a gente passa, porque tem que passar mesmo, né? É da vida isso, faz parte da vida. Mas tem muitos sofrimentos que a gente passa de teimosia, de ausência de Deus. Porque a gente não entendeu ainda que precisa bater a porta, que precisa procurar, que precisa pedir para poder receber a graça. Independente de qual seja o estado que você esteja vivendo hoje. Então, que fique essa mensagem para você de muita esperança de que você pode sim bater a porta, pedir e procurar, que se você tiver fé, você vai encontrar. Não é de hoje para amanhã, não é da noite para o dia, mas você vai encontrar. E se porventura não encontrar exatamente aquilo que você procurava, no mínimo você vai fortalecer a sua intimidade e a sua amizade com Jesus, o que já é um ganho incrível, sem sombra de dúvidas. Então, no prejuízo, com certeza você não vai ficar. Até o próximo vídeo.